O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas por que vos disse isto? A tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Mais um trecho de Atos dos Apóstolos, muito rico, que tem algumas informações muito belas, né? Que enche a gente de esperança. Mas também já nos ensina um pouco como é que é a pedagogia divina. Primeiro, Paulo e Silas foram açoitados. Arrancaram a roupa aqui e bateram. Os meninos dos olhos da evangelização daquela época. Por que que Deus não impediu? Aí entra o mistério do sofrimento. Se Paulo e Silas foram açoitados, sofreram, imagina nós. Não tem como nós sermos felizes sem entender o valor do sofrimento daquele que sofre por amor. Paulo e Silas sofreram por amor à igreja, por amor a Deus. Bem, após o açoite, qual foi o comportamento de Paulo e Silas? Revolta, choro, ferido, ficar todo depressivo? Não. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-no na prisão, ainda prenderam, ordenando ao carcereiro que os guardasse. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou para a prisão e prendeu os pés deles no tronco. Além de pôr a prisão, ainda amarrou os pés num tronco. À meia-noite do mesmo dia, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Segundo grande ensinamento. No momento de provação, de dor, além de oferecer, louve. O louvor. Gente, não é fácil nem um tiquinho, não é verdade? Na hora que você está no fogão da raiva, ou da humilhação, ou seja lá o que for, da dor, você ter força e capacidade de louvar, mas quando você consegue fazer isso, parece que tudo desaparece. Aqui é a hora que falta o talento do cantor. Eu ia cantar aquela música. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo. Não sei nem de quem que é essa canção. Te louvo em verdade, pois somente tenho a ti. Aí, ó, uma boa coisa a se fazer, cantar essa canção, né? Quando você estiver passando por uma... Hoje, se bater
açoitar alguém da igreja, entre depressão maior ou quer matar, né? Mas uma provação que você estiver passando, louve, cante salmos, hinos. Bem, após Paulo e Silas fazerem isso, o que aconteceu? De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes se soltaram. Diante da entrega total de Paulo e Silas, mesmo com a dor, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, né? Teve um terremoto também, não teve? Ou seja, é muito difícil a gente superar o ataque, as feridas. Teve uma vez, na outra paróquia, que um rapazinho que tinha afastado da igreja, que depois viveu uma vida mais pecaminosa, começou a falar, não, aquela igreja lá, daquela paróquia lá, o padre é sei lá o quê. E ele não é aquilo que todo mundo pensa, né? Até pegar na bunda das mulheres, pega. A primeira vez que chegou em mim, eu nem dei moral, mas depois veio um grupo falando que ele estava falando uns trem assim, né? Aí é claro, eu fui na homilia e dei uma rasgada nele. Passado uns dias, o bendito não vem pedir orientação para mim? Aí eu olho para ele, né? Aqui que está o trem, gente. Olha o tanto que é complicado. Ele procura Jesus, não eu. Ele caluniou a mim. Então, naquele momento, eu não posso usar nada contra ele. Ela não é difícil. Tive que atender sem falar nada. Porque eu ia interferir num relacionamento maior que o meu, bem maior, que é entre ele e Cristo. Entenderam? Mas que dá vontade de esganar, de estroncar, né? Dá, não dá? Sim ou não? Mas você tem que segurar, rezar, né? É muito difícil. A gente tem que estar acostumado a pedir a graça. Por isso que é importante nós acostumarmos a falar com Deus o dia inteiro, pedindo a graça para cada momento. Pedindo que Ele haja em nós a todo instante. Porque aí já é automático. Na hora que acontecer algo que você não consegue por si só, você já pede a graça de Deus, né? Bem, abriram as portas, as correntes, o carcereiro viu que estava tudo aberto, pensou que eles tinham fugido e queria se suicidar. E Paulo diz, não te faças mal, nós estamos todos aqui. Outro comportamento diferente. Porque se fosse eu também já tinha vazado no braço, já que Deus abriu, né? O que eu vou fazer aqui dentro? Não, ficaram lá. E disseram, estamos todos aqui. O carcereiro, chocado por eles não terem fugido, correu para dentro, tremendo, e caiu aos pés de Paulo e Silas. O carcereiro caiu aos pés. Gente, quando você reage de uma forma inesperada, é a forma melhor para evangelizar. Por exemplo, uma mãe que vê o filho chegar drogado, bêbado, está lá, e o filho esperando que ela vai virar a casaca, e ela chega, põe ele no colo, beija, fala eu te amo, conversa depois, fala eu vou te amar sempre, né? Impõe as mãos sobre ele, reza, arruma a cama dele, conversa depois. Claro que tem que ser corrigido, né? Mas depois. Naquela hora que ele esperava que você ia gritar, xingar, falar que não aguenta mais, que ele não é seu filho, você ama.
Casamento é a mesma coisa. Já atendi muitas mulheres que têm esses maridinhos maravilhosos que ficam humilhando. E eu sempre oriento o quê? A partir de agora acabou. Não vai acontecer isso mais. E você muda e não sai daquele prumo mais, né? De ser firme. Só que também não emburra. Trata ele bem. Tinha uma vez que ela tinha um filho fora do matrimônio, que ele nunca, morava em Goiânia, e ela no interior, e ele nunca deixava ela ver. Aí eu dizia para ela, diga a data que você vai e diga que ninguém te impede. E trata ele muito bem. E quando ele tocar no assunto, você fala, esse assunto morreu. Já está decidido. Toma um cafezinho, meu amor. A vontade de jogar o café era, né, quente, mas você põe na xícara. Você pode até imaginar a cabecinha dele na xícara, mas não joga na cabeça. Joga na xícara. Pega um biscoito quente que ele gosta. Faz no outro dia uma lasanha que ele gosta, do jeitinho que ele gosta. Aí ele vai falar de novo, você não vai. Esse assunto não existe mais. Come a lasanha. Porque são comportamentos que ele não espera. Ele espera que você emburra, você fica lá dando piti, né? Mas você decide e trata bem. É só isso. O que aconteceu com essa mulher? Essa mulher, ela era uma escrava de casa. Ela trabalhava comigo, na verdade, na minha casa. Hoje, ela faz academia, o marido fez uma casa para ela, respeita ela em tudo. Porque ela nunca recuou, ela fez exatamente o que eu pedia. Acabou. Você não vai fazer isso mais. Hoje a vida dela é outra. Totalmente diferente de antes. Os comportamentos inesperados. Né? Os comportamentos inesperados. Conduziu-os para fora, perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Olha só, a ideia de salvação. Paulo e Silas disse, crê no Senhor e sereis salvos, tu e todos de tua família. Isso aqui dá uma esperança, não dá? Que tem um, você fala assim, meu Jesus amado, e agora? Meu sobrinho mesmo, que eu mando os vídeos do inferno para ele. Fala, Senhor, ajuda, né? Como é que vai salvar essa tranqueira? Tem dia que eu chego lá em casa, depois de saber de tudo que ele fez, a vontade é de... Aí eu chego, ele tem quase 2 metros, né? Na briga nós não vai, eu perco. Eu chego, olho para ele assim, vou lá no sofá, falo, vem cá. Eu dou um beijo nele e rezo. E ele fica quietinho, engraçado, né? Põe a cabeça dele aqui, reza e sai. Porque se eu ficar muito, eu brigo, né? Então já vai lá, dá um beijo. Mas essa frase dá esperança. Senhor, por favor, salva a minha família. Vocês têm que pedir isso. Salva a minha família. E é bíblico que salvará tu e tua família. Mas não é qualquer cristãozinho, não. É você que é fiel, que se pode vir à missa todos os dias, vem até a morte. É a sua família. Não é quem vem de vez em quando, vai no domingo, põe falta, não reza um terço, depois fica 3 sem rezar. Isso aí não tem moral nenhuma. Isso aqui é para as pessoas que realmente mudam de vida completamente. Coloca Deus em primeiro lugar. Essas pessoas têm privilégio para estender a salvação à família inteira. Porque na hora da misericórdia, pelos seus méritos, Deus se revela à pessoa na hora da morte. E ela aceita a misericórdia. Tudo bem que pode passar no purgatório, para se purificar. Mas aceita. Não nega a misericórdia, porque você foi fiel. Você veio sempre às missas. Você rezava todos os dias, você era caridoso, dizimista, ajudava a igreja, servia, ajudava os pobres. Você, né?
Lembra de eu falar que a minha conversão da caridade foi um menino no semáforo em São Paulo que queria lavar o para-brisa? E eu falei que eu não tinha dinheiro, ele lavou na frente e atrás. Lembra? Aí eu fui dar o dinheiro e ele não quis. Aí aquilo não saiu da minha cabeça, eu tinha prova no outro dia, eu não conseguia estudar. Por que não aceitou o dinheiro? Aí eu voltei lá e falei para o menino, pelo amor de Deus, pega esse dinheiro, senão eu não dou conta de estudar. Ontem em Goiânia, aconteceu algo, eu não sei, eu quase não vou em Goiânia, mas vocês que estão muito em Goiânia, eu não acho que seja ainda comum. Ontem veio um rapazinho pedir para lavar para-brisa. Aí ele lavou e eu dei o dinheiro. Ao invés de ele ir para outro carro, ele lavou o para-brisa de trás. E eu lembrei daquele episódio, né? Como se Deus falasse, agora você aprendeu. Entende? Não é como lavar o de trás, ele vai para o outro carro, não é? Eu olhei no retrovisor, aí veio aquele na memória, né? Crê. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro, né? E na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. O carcereiro já fez caridade com eles. A ferida que ele causou, ele mesmo vai lá e cuida. E imediatamente foi batizado, junto com todos os seus familiares. Fala, exceto crianças. Ontem foi a Lídia, não era? Estava lá rezando na rua, lá no Rio. Não foi batizado todos a família da Lídia? Cornélio, todos. Onde está na Bíblia que não se batiza criança? Se está o tempo inteiro, todos. Não fala exceto crianças. Todos. Quem segue a Bíblia não somos nós. Sinto muito te dizer. Quem não segue a Bíblia não somos nós, né? Depois fez Paulo e Silas subirem até a sua casa, preparou-lhes um lugar, um jantar, ainda fez um jantar para eles. Que gracinha, né? E alegrou-se. O menino não fez um jantar para mim, não, ele só foi lá, né? Ainda bem, que já é demais, Senhor. Não dá, né? Aqui é Paulo, é outro padrão, eles dão conta, eu não. Mas eu atendi o menino de bem, viu? Eu acho. E alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Bem, e o Evangelho dá a chave para viver tudo isso que Paulo e Silas... O que moveu Paulo e Silas a louvar mesmo depois do cárcere? O Espírito Santo. Por isso que no Evangelho está... Mas por que vos disse isto? A tristeza encheu o fato dele partir. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Então, na verdade, tudo isso, gente, é fruto do Espírito. O Paulo e Silas não eram mais eles. Tanto é que tem a famosa frase de Paulo, Gálatas 2:20, eu acho. Nesse ponto, os pastores me dão show, né? Nesse ponto, eu tenho que... Aí eu dou a... Tem um pastor, uma vez, que decorou todas aquelas gerações de Mateus, né? Fulano gerou Osé, que gerou Fulano, que gerou Jacó, que gerou... Todos. Eu falei, nossa, pastor, que gracinha. Eu ia falar assim, mas para que serve para você decorar isso? Mas tá bom, não falei não. Mas o fato é que na questão dos versículos e capítulos, eu realmente sou bem mais fraquinho que muitos pastores aí. Acho que é Gálatas 2:20. Se eu não for, o que ele diz? Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, Paulo e Silas ali eram simplesmente instrumentos do Espírito Santo. Então, nós não podemos confiar nas nossas forças. Se essas coisas aqui são todas impossíveis para nós, nós temos que dizer, Senhor, faça então o Senhor no meu lugar. Eu não sou capaz, né? E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. Hoje o povo não sabe o que é pecado,
não sabe o que é justo, não sabe o que vai ser julgado. Por isso que vive essa barataiada tonta aí na Paraúna, para todo lado, né? E põe num carrão e está lá baratinha no carrão, né? E vai lá na rocinha dele, a baratinha tonta. Achando que é o máximo. Põe um óculos da Prada, tá cheio de baratinha de óculos Prada aí. Mais perdido que segue tiroteio. Não pode ter um pouquinho de sofrimento. Na hora que chegar a morte, ai meu Deus, e agora? Mas tá lá, fingindo que não vai morrer. Que os vermes não vão comer. E tá, até vir o terremoto. Aí a baratinha, né? Igual bate veneno no trem lá, como é que chama? Bueiro, no caixinha de gordura. Quando você bate o veneno, bateu o veneno é quando chega o sofrimento e a morte dessas baratas tontas aí que não vive vindo na igreja, que acha que a igreja não serve para nada. Não é não? O que acontece com as baratinhas? Fica doida. Os óculos Ray-Ban e o trem cai tudo no chão, né? A caminhonete, sei lá o quê, nem dá conta de andar, porque está lá de fralda. E ainda tem que ser julgado. A baratinha tonta perde tudo, né? Por quê? Porque não sabe, não tem um espírito, não deixa o espírito agir, não sabe o que é pecado, não sabe o que é justiça e não sabe o que vai ser julgado. E aqui vem uma frase, esses que estão aí. Porque o chefe deste mundo já está condenado. Se você se junta a ele e não vem para cá, neném, você também está condenado.